Um dia eu falei aqui pra vocês que homens são muito iguais às, tipo, crianças. E aí vocês perguntaram, nossa, explica mais sobre isso, não tinha pensado nisso, enfim. Eu vou dar o melhor exemplo, que você provavelmente não parou pra pensar ainda, de como homem é muito igual a criança e você tem que saber lidar com criança pra você saber lidar com homem, ou vice-versa. Isso acontece muito aqui em casa com a Juju. Mas tipo assim, sabe quando a Juju olha, ou quando uma criança olha pra você e fala assim, você não vai fazer isso. Ou esse é o meu iPad. E aí, ou tipo assim, você não iria me botar de castigo. E aí, você tem que fazer isso agora porque senão você vai perder sua moral. Ou quando você fala, Júlia, sai daí, Júlia, sai daí, você vai cair. Júlia, sai daí, você vai cair. Júlia, sai daí, você vai cair. Júlia, se você cair, você vai ficar de castigo. Ela vai lá, não sai, ela cai. E agora o que você tem que fazer? Você não quer botar a garota de castigo, mas você tem que botar a garota de castigo. Você entende? Porque você perde sua moral. Entendeu? Agora imagina o que acontece, que o monstrinho que você vai criar se você não botar ela de castigo. Agora, por que ela vai escutar? Entendeu? Daquela vez ela não botou de castigo, perdeu sua moral todinha, perdeu a sua credibilidade. E isso, pessoal, acontece muito com homem. Você não percebe, mas acontece muito com homem. Sabe o contexto que acontece isso muito mais com seu boy? É quando você tá ficando, ou enfim, agindo, conversando, whatever you call it. E aí você fala pra ele assim, eu não vou aceitar isso. Ou tipo assim, não, a gente tem que terminar. Não, olha só, a gente tem que terminar, eu fui descobrir que você tá ficando com a Cilana, bababá, bururu, enfim. E aí, vocês terminam, uma coisa que nem começou, né? Mas enfim, você entende. Você bota lá, ameaça, você ameaça. Se você fizesse isso, eu ia fazer X. Se você fizer isso, eu ia fazer X. Ok. Aí ele faz X e fica te olhando assim. Minha filha, quando fala que você tem que agora, por isso que eu não ameaço. Eu não ameaço se eu tiver, tipo assim, com muita certeza. Outra coisa que vocês ameaçam. Tá numa relação até. Nossa, se eu fosse traída, esquece. Esquece que você estaria acabado, nunca mais olharia pra tua cara, blá blá blá. Aí vai lá, o cara vai lá, trai. E você pega ele de volta. Você aceita ele de volta. Você perdeu sua credibilidade em tudo, na vida, tá? Ele não te respeita mais. Entendeu? Eu vou te falar, ele não te respeitava antes, por isso que ele te traiu, desculpa. Isso não é o seu problema, tá? Isso é um problema dele. Porque ele não deu seu valor. Mas agora o problema é seu sim, é sua culpa sim, quando você não age, you don't walk that talk. Você não faz as suas ações match com a sua energia, com as suas palavras. Ah, eu não aceitaria. Minha filha, não fala isso, porque eu não confio que você não aceitaria. Entende? Quando minhas amigas falam isso, eu falo, fica quietinha, porque eu não sei, eu acho que você aceitaria sim. Então é melhor ficar. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário e let's go, né? Let's do it. Vou falar desse vídeo. O vídeo realmente ele corta nessa parte aí, tá? Enfim, né? Eu achei esse vídeo interessante pelo seguinte, tá? Primeira coisa, a linha de raciocínio da moça, ela vai indo. No fim, meio que não sei se tinha mais coisas depois que poderiam explicar melhor o que seria, né, essa dinâmica e tal. Porque ela faz uma comparação de uma dinâmica em que, no fim, qual que é, de fato, a percepção de que os homens são como crianças, né? Não sei dizer, porque, você fala pra pessoa não fazer e ela faz tal coisa, e a criança faz igual, e aí você fala pra ela, não fica aí em cima, então você vai cair, a criança vai lá e cai, né? Então, ó, não me traia, porque daí o cara vai lá e trai. Tipo, eu realmente não compreendi qual seria a relação, tá? Mas eu consigo mostrar pra vocês aqui, na verdade, que, primeira coisa, por que existe muito dessa visão por parte do feminino, né? A mulher, ela, obviamente, você tem aí anos e anos de evolução que foram colocando o posicionamento delas como do cuidado com os filhos e por aí vai. Então, muitas delas adoram a ideia de pegar um projeto de homem, né? Um alguém ali que tem as suas limitações e que, por consequência, precisam dela, né? Precisam do lado materno que ela possa colocar aquilo em prática. E muitas exageram nisso e começam, de fato, a tratar o homem como se fosse uma criança e o cara aceita, né? Porque o cara também, como não é um homem formado, de fato, né? Ele é um cara ali com suas limitações, como eu disse, ele vai topando aquilo e acaba virando um relacionamento onde a mulher quer mudar o homem e quer tratá-lo sim como uma criançona, né? E o cara topa, volto a dizer. Então o erro tá dos dois ali, tá? Mas assim, dizer que o homem são como crianças, principalmente pelo exemplo que ela falou, aí já é muito mais fácil nós direcionarmos ao feminino. O feminino sim tem muitos exemplos e situações onde elas se colocam como crianças, especialmente, né? Nós vemos, por exemplo, né? Se formos colocar aqui uma questão que é uma questão muito mais complicada de se falar e tal, mas que já dá pra ter uma noção,
é quando você tem, por exemplo, um homem que está num ambiente de festa ou coisa assim. Se ele começar a ingerir muito álcool, ou começar a ficar ali alterado, qualquer ação que ele executar dali pra frente, a tendência é que ele será responsabilizado por aquilo, como um adulto deve ser, né? Em compensação, ao feminino existe uma dinâmica totalmente diferente, a própria sociedade as trata como realmente figuras que precisam de um maior cuidado e que precisam ter menos responsabilidades, né? Então, se uma mesma mulher começar ali a ingerir muito álcool, começar a ficar alterada, qualquer situação que possa ocorrer ali com ela, terá sim muito mais responsabilidade dos que estão ao redor, que não a cuidaram como fosse uma criança, do que, né, se fosse a questão do homem aqui, como eu disse. Então, existem inúmeros exemplos, esse é só um, tá? Né, vocês podem pensar, inclusive aqui nos comentários, eu imagino que vocês consigam nos dar vários outros exemplos do tipo, onde de fato você coloca o quê? A mulher como uma figura que precisa de muito mais cuidado, que precisa de muito mais atenção e de muito menos responsabilidade, porém com direitos iguais, com tudo isso, né, que nós temos hoje e tal. E assim, o que eu gosto sempre de explicar é que é óbvio que a sociedade ela não vai mudar da noite pro dia, é óbvio que essa percepção, e assim como a percepção delas próprias com as suas responsabilidades não será alterada da noite pro dia, né? Então, também não vejo por que, na questão dos direitos, não haver igualdade. Mas, dizer, por exemplo, que os homens são como crianças por conta de pequenas representações do dia a dia, alguns comportamentos de caras que são um pouquinho mais imaturos, que estão num relacionamento e que deixam a namorada tratá-los como fosse mãe deles, se isso é suficiente para fazer dessa dinâmica, né, um exemplo de que o homem é como uma criança, né, eu diria então, como eu disse, né, que as mulheres também fazem isso de uma maneira muito mais a larga escala, né, e com várias representações e exemplos do tipo, né? Então o que nós temos na verdade hoje é muito de uma sociedade mesmo infantilizada, uma sociedade com muito menos aceite a responsabilidade, né? Não há um conceito ali bem firme para ambos os lados, tá? Então vocês vão encontrar homens muito infantis, né? Adolescências sendo ampliadas aí, né? Então, pessoas que já deveriam estar numa fase mais adulta, mas ainda sendo vista tanto pelos pais como etc, como crianças, né? A mulher mesmo, tem um outro exemplo, o pai, a mãe costuma bancar e cuidar por muito, muito mais tempo, na maior parte das vezes, justamente porque existe já esse cuidado. Ou seja, né? Como eu disse, existem vários exemplos, pensei em outro aqui, né, ao longo da conversa, né? Então você vê que, na verdade, né, se formos dizer assim, a risca, né? Quem de fato é tratado como a criança, mesmo na fase adulta, é geralmente a mulher, né? Então, seja pelo marido, muitas vezes também, na questão da provisão e etc. Então, e elas buscam isso também, né? Então, você tem tudo isso muito bem alinhado para eu poder falar. Mas eu vou dizer que é necessariamente isso? Não, né? Por que eu não diria? Eu não diria porque, na verdade, existe muito dessa dinâmica. O problema maior hoje nós temos é que você tem um desequilíbrio, por exemplo, em leis, em situações que às vezes acaba pesando demais para o lado masculino, colocando nele toda e qualquer responsabilidade sobre as situações e quase que nenhum para o feminino, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que muitos das comunidades, enfim, falam, apontam, justamente porque tem-se um desequilíbrio atualmente, né? Se antes, né, você tem ali nos discursos das mulheres aquela coisa de que, a gente não tinha direito nenhum, se falasse ninguém acreditava e não sei o que, piriri pororó, hoje o que tem é um exagero. Então você vê que é necessário que a sociedade comece a ter um maior equilíbrio e que também, é claro, né, que a própria dinâmica de criação dos filhos e etc. também possa ser muito mais de entregar responsabilidade tanto ao homem como para a mulher, né, para que possa aí realmente formarmos aí uma geração muito melhor, né? Então, esse apontamento dela, como eu disse, não pareceu certeiro, não pareceu um bom exemplo, tá? Eu teria exemplos melhores de dinâmicas onde o homem se coloca como um crianção, como eu mesmo falei aqui, em relacionamentos muitas vezes, né? Mas de modo geral, né, é muito mais fácil dizer que o gênero que, principalmente hoje, tem uma condição, um tratamento de criança, é realmente o feminino, beleza? Então é isso, cowboys, eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.